Fala aí, pessoa bonita, no vídeo de hoje eu vou contar 3 coisas que eu gosto de Guerra dos Tronos, aquele livro lá, aquela saga ali, e como que ele influenciou a minha escrita e o meu livro, O Último Arcanista. Então se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se aqui embaixo, eu nunca sei qual lado que é, e curta esse vídeo para fazer com que ele chegue em mais pessoas, beleza? E que você também receba mais conteúdos, obviamente. Então vamos lá, eu comecei a ler Guerra dos Tronos quando eu tinha... Era 2013 eu tinha 19 anos. E por que eu comecei a ler Guerra dos Tronos? Mentira, foi em 2014. Errei. Falso, fake news. Eu comecei a ler porque saiu a série, a primeira temporada, se eu não me engano, não lembro se tinha uma ou duas já. E meu amigo falou, cara, essa série é muito boa, assista. Ela veio de um livro, eu falei, tem um livro. E eu estava querendo ler alguma grandiosa obra porque eu tinha acabado de terminar Percy Jackson, que foi muito gostoso de ler, eu comi vivo aqueles livros. Era fantasia também, era medieval, coisa que eu adoro. Aí eu falei, mano, vamos ler. E eu comecei a ler em 2014. Eu comprei num bundle, uma promoção da Submarino. Os 5 livros, se eu não me engano, estavam por cerca de R$120. Muito barato. Era tipo R$20 cada um, né? 20 e pouquinhos. E aí eu falei, cara, já era, comprei. Aí eu peguei, comprei. Chegou, comecei a ler. E foi uma jornada e tanto. Porque eu comecei a ler este livro e eu fui levando essa leitura comigo. Então, ela me acompanhou durante quase que a faculdade inteira, para ser sincero. Porque eu comecei a ler em 2014, eu estava no segundo ano de engenharia, e eu continuei lendo ele em 2015, 2016, eu fui continuando aí essa leitura. Então, acho que por cerca de 3, 4 anos, a única coisa que eu li foi Guerra dos Tronos. Eu acho gigantesco. E demora para ler. Eu li um capítulo por dia, umas 10 páginas, que era toda a leitura que eu conseguia fazer, além das atividades que eu já fazia. E foi um companheiro de jornada, de viagens aí, sensacional. E quais foram 3 das coisas que eu amei e que eu apliquei em O Último Arcanista, que é a minha saga? O primeiro ponto que eu gostei muito é que eu antes nunca tinha lido um livro que tem mais de um ponto de vista em lugares diferentes do mundo. Então, a leitura deste livro é como se fosse uma série, filme que a gente está mais acostumado, em que ele conta um pouco do que está acontecendo aqui, aí vai um pouco do que está acontecendo lá, um pouco do que está acontecendo aqui, e é um narrador em terceira pessoa. Porém, este narrador em terceira pessoa, a cada capítulo, ele é feito sob um ponto de vista diferente. Ou seja, se ele está num capítulo em que está contando a história do Ned Stark, por exemplo, é na visão do Ned Stark. Então o narrador não fala de coisas que os outros personagens estão pensando e sentindo e etc. Ele fala tudo na visão do Ned Stark. Se fala no capítulo da Arya, mesma coisa. E isso vai mudando de personagem para personagem. Então isso vai criando 2 coisas simultâneas. Primeiro, você percebe que não tem um protagonista fixo, um grupo de protagonistas principais, mas sim a história de um mundo, né? Que é o importante. Então o livro ele não é a história daquele grupo de protagonistas, ele é a história de Westeros e como estes protagonistas, que têm grande capacidade de influência neste cenário, que é Westeros, estão causando a sua influência. E o segundo ponto é ver realmente na visão de cada personagem o que está acontecendo, porque isso faz você entrar mais nestes personagens. E isso gera uma imersão muito legal, porque você, cara, a Arya, você pensa, cara, a Arya pensa assim, a Sansa pensa assim, o Ned pensa assim. Isso vai te colocando mais próximo de cada um destes personagens, o que eu achei bem legal. E eu gostei tanto desse conceito que eu usei um muito parecido no meu livro. Então, no Último Arcanista, cada capítulo é feito na visão de um dos personagens. Então você entende, né, o que está acontecendo na visão de cada um. Porém, eu não gostava muito do Guerra dos Tronos, essa mudança brusca de local. Então, às vezes você estava lá no norte da muralha, do nada você ia lá pro leste. Isso fazia com que eu não quisesse continuar lendo, porque quebrava muito a história. Então eu quis não usar esse conceito. Ou seja, no Último Arcanista, eu fiz de uma forma que cada capítulo é sim na visão de um personagem distinto, com a sua visão, com o seu sentimento, porém todos estão juntos na maior parte do tempo, caminhando aí em uma mesma jornada, uma mesma companhia e um mesmo destino. E aí você vai vendo como cada um entende o mundo ao seu redor. Achei bem interessante e eu gostei bastante do resultado final. O segundo ponto que eu gostei bastante de Guerra dos Tronos foi, vamos dizer, a crueldade, talvez? Não sei se crueldade é a melhor palavra. Eu acho que é o quão cru é, na verdade, não é o quão cruel. Porque ele não tem dó
de matar personagem, ele não tem dó de fazer a galera sofrer, então ele não tem aquela armadura de roteiro, que a gente chama, né, que é um plot armor. Ou seja, um protagonista, ele não vai superar qualquer desafio só porque ele é o protagonista. Ele provavelmente não vai superar os desafios, ele provavelmente vai se ferrar bastante, inclusive talvez morrer. Tanto que no livro 1, um dos personagens que é um dos pontos de vista, né, ou seja, um dos personagens principais, ele simplesmente morre, ele é decapitado. E ele é o cara que ele era o poster boy, né, da série. E isso faz com que você comece a entrar nessa aventura e entender o mundo com muito mais imersão, porque isso faz com que você tenha o livro tenso, sabendo que a qualquer momento, qualquer personagem pode se ferrar muito ou pode morrer. Então não é, por exemplo, Harry Potter, porque Harry Potter, a gente sabe que a saga inteira chama Harry Potter. Então Harry Potter vai morrer? Não. Se morrer é muito estranho, né? Por isso que Guerra dos Tronos, né, que o livro chama As Crônicas de Gelo e Fogo, não chama a família Stark, por exemplo. Chama As Crônicas de Gelo e Fogo, porque não tem protagonista. Até tem protagonista, mas não tem ninguém que está a salvo das linhas cruéis de George Martin, que é o autor. E eu gostei tanto deste conceito que eu quis trazer esta dúvida e este peso para o meu livro. Assumo que eu não sou tão cruel, assim, cru quanto o George Martin, mas por que chama O Último Arcanista? Porque existe mais de um arcanista no mundo. Você vai descobrindo ao longo da leitura. E se o livro se trata do último arcanista, mas tem mais de um arcanista no mundo, reflita coisas que podem acontecer. Se chama O Último. Mas não vou dar mais spoilers do que isso. Então eu gostei e trouxe este conceito de que você não tem certeza de quem que é o protagonista, o herói, quem que termina vivo no fim. E o terceiro ponto que eu gostei bastante é a vibe baixa fantasia que o Guerra dos Tronos tem. Como assim baixa fantasia? Tem White Walker, tem dragão, tem magia. Então, mas vamos lá, existem 3 níveis de fantasia, para simplificar aqui. Baixo, média e alta. Alta fantasia é, por exemplo, mitologia grega. Mitologia grega, qualquer coisa pode acontecer. Um deus pode descer na Terra e matar todo mundo se ele quiser. Um herói, um semideus pode surgir e matar um dos deuses do Olimpo, entendeu? Então é aquela coisa que, assim, é muita magia, é muita fantasia, tem muita criatura mitológica. A qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer, porque tudo é possível. Esse é o resumo. Se Zeus quiser parar o tempo, ele talvez consiga, entendeu? Talvez tenha até conseguido, eu não conheço tanto assim mitologia grega. Então ele tem essa pegada em que é muita possibilidade diferente de acontecer. Se comparar a mitologia grega com Guerra dos Tronos, é nítida a diferença. Guerra dos Tronos nem tem deuses por si só, você não tem certeza se existem. Né? Aí você pega o cenário de média fantasia, eu gosto muito de simplificar com The Witcher. Então The Witcher tem muita monstruosidade, tem dragão, tem os bruxos, né? Tem magos e tem magias pra caramba, só que não é comum. Então, o que é comum? O que é comum é o medieval básico. O medieval, as pessoas cada um no seu canto, tem os imperadores ali, etc. Tem os guerreiros, tem as guerras. O que é incomum? Quando um mago surge no meio da guerra e mata todo mundo. Tanto que tem batalha só entre magos, né? Então, isso são elementos que saem aí desta rotina. Um mago, ele não é algo comum. Um mago, ele é uma figura épica que está ali e que pode fazer uma gigantesca diferença. E você não tem deuses, você não tem essa presença grandiosa de deuses que descem no mundo, influenciam tudo a qualquer momento. Eles são um pouco mais reclusos. Ou seja, em The Witcher, essa noção de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, ela não é real. Mas ela também não é tão baixa fantasia ao ponto de quase não ter magia, porque tem bastante mago e tem bastante bruxo. E a baixa fantasia, que aí sim é o Guerra dos Tronos, ela vem num elemento em que a vida medieval ocorre de forma normal, só que existem alguns poucos elementos que destoam gigantescamente disso e que, justamente por destacar tanto, coloca-se numa figura de poder muito forte. Então, os White Walkers. A humanidade não tem chance contra os White Walkers, eles são imbatíveis, né? Se você pegar os humanos em si só. Se você pegar, por exemplo, dragões. Só assistir o House of Dragon, Casa do Dragão, que tá passando agora, os Targaryens são tão temidos assim, por quê? Porque eles têm dragões. E dragões são uma ameaça para qualquer um, né? Porque é um dragão, ele chega e queima todo mundo. Ou seja,
Baixa fantasia tem mais essa pegada de que um pingo de magia afeta muito o mundo. E eu gostei tanto desse conceito que eu quis trazer ele para o Último Arcanista. Então, o Último Arcanista se passa na 4ª era do mundo. O mundo se chama Nindale. E este mundo já teve eras de alta fantasia, com dragões, com magia, com muita coisa acontecendo. Só que agora, na 4ª era, isso já não é verdade. Então, o que você tem são pessoas isoladas, que estão numa redoma no fundo do oceano, que ela sim é mágica, ela está feita ali por um encantamento, mas não tem arcanistas o tempo inteiro, não tem magos, não tem dragões. Tanto que, por que o arcanista em si ele se destaca tanto? Porque são poucos. Como são poucos arcanistas, eles mudam a realidade num nível tão forte que as próprias pessoas, a crença ali da redoma é de que estes arcanistas são perigosos e que eles podem destruir a redoma e fazer o oceano esmagar todo mundo. Então, eles não gostam muito deste conceito. E o legal é que o livro ele explora este conceito de como um mundo de baixa fantasia lida com esses arcanistas e com um passado que já teve muita fantasia, que faz as pessoas questionarem, será que realmente existiram dragões deuses e todos aqueles magos, etc? Os livros de história apontam que sim, mas ninguém tem aquela certeza absoluta. Então, estes 3 conceitos foram pegos aqui por mim, diretamente de Guerra dos Tronos, que é uma das minhas sagas preferidas. E me conte aqui embaixo, comente qual que é a sua saga de fantasia preferida. Pode ser Guerra dos Tronos, pode ser qualquer outra. Quem sabe eu já li e posso falar um pouco dela também. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e até semana que vem.